Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 99º encontro, Jeremias capítulo 45, do versículo de 1 a 5. Agora o profeta Jeremias dirige sua palavra a seu secretário Baruque, quando ele copiava as palavras ditadas por Jeremias. Javé promete a vida a Baruque como despojo. Baruque personifica a descendência espiritual de Jeremias e da sua palavra profética. A preocupação de Baruque se deve à incerteza do seu futuro pessoal. Enquanto Baruque pede coisas extraordinárias, isto é, a reconstrução de Judá, Javé Deus dará a Baruque a preservação da vida. Ele irá viver para testemunhar que o povo morreu. Ouçamos o nosso texto, capítulo 45, do versículo de 1 a 5. Palavra que o profeta Jeremias disse a Baruque, filho de Nerias, quando este copiava no pergaminho as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz Javé, o Deus de Israel, para você, Baruque. Você disse, pobre de mim, Javé soma tristeza à minha dor. Estou cansado de gemer, não tenho descanso. Assim você dirá a Baruque, assim diz Javé. Estou derrubando o que eu mesmo construí. Estou arrancando o que eu mesmo plantei. E isso em todo o país. E você está preocupado com grandezas? Não as procure, pois eu já estou fazendo chegar uma desgraça para todo mundo, oráculo de Javé. Quanto a você, porém, eu lhe darei a vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Versículo 1. Palavra que o profeta Jeremias disse a Baruque, filho de Nerias, quando este copiava num pergaminho as palavras ditas por Jeremias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Baruque foi forçado, junto com Jeremias, para ir ao Egito, buscar refúgio. O rei Joaquim havia rasgado e queimado o primeiro livro ditado por Jeremias a Baruque, e que continha a palavra divina. Isso aconteceu, no caso aqui, o rei Joaquim foi rei do ano 609 a 598 a.C. Jeremias fez com que Baruque reescrevesse o livro. Baruque aqui personifica a descendência espiritual de Jeremias e de sua palavra. Este oráculo é dirigido a Baruque e demonstra sua preocupação sobre o seu futuro. Esta palavra é datada do ano 605, em que o livro foi escrito. Versículo 2. Assim diz Javé, o Deus de Israel, para você, Baruque. Javé, por meio do profeta Jeremias, dirige a palavra profética destinada pessoalmente a Baruque. Versículo 3. Você disse, Baruque disse, pobre de mim, Javé soma tristeza à minha dor. A tristeza da destruição de Judá, mas a dor que Baruque tem diante daquilo que está acontecendo. Estou cansado de gemer, não tenho descanso. Um dos sofrimentos de Baruque foi a obrigação de se esconder com seu mestre Jeremias para escapar da perseguição do rei Joaquim. Jeremias capítulo 36, versículo 26. Mas também a dor, o sofrimento de ver destruído tudo aquilo que foi a história, todo o esplendor que foi a história de Jerusalém e da Judéia. Aqui Baruque
fala em tom, de lamento, e não se pode comparar com as lamentações de Jeremias. Javé responde à lamentação de Baruque. Diante da dor e sofrimento enfrentado por Baruque junto de Jeremias, seu mestre, Baruque, tendo diante de si a situação vivida naquele povo, naquele momento, coloca em Javé a sua tristeza, a sua dor. O sofrimento é muito, ele está tomado de desafios, ele não tem descanso. Versículo 4. Assim você diz a Baruque. Agora a resposta de Deus a Baruque. Assim diz Javé: estou derrubando o que eu mesmo construí, estou arrancando o que eu mesmo plantei, e isso em todo o país. Deus que constrói é o mesmo Deus que tem a liberdade de desconstruir. É a realidade da ação divina. Vemos que Javé pede a Jeremias que responda a Baruque diante da sua lamentação. Aqui vemos o que Javé fala a Jeremias em sua vocação. O profeta é enviado por Javé. Hoje eu estabeleço você sobre as nações e reinos para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Jeremias capítulo 1, versículo 10. O próprio Javé é autor de tudo o que acontece em Judá. E tudo aquilo que o profeta anuncia vai acontecer, vai realizar a vontade de Javé. Javé é o autor de toda a ação. O profeta anuncia a palavra de Javé, mas quem age é o próprio Senhor. É Javé aquele que derruba, é aquele que constrói. Junto com o povo, e a aliança feita, ele constrói. Quando o povo rejeita a aliança e o Deus, ele destrói. Ele tem liberdade para fazer, já que ele é o autor de toda aliança, que é feita depois com o povo. Ele derruba o povo infiel, ele que havia construído o povo e a nação. Ele que havia plantado o seu povo na terra e que por infidelidade irá arrancá-lo. O rompimento da aliança fez Javé não mais ser responsável pelo povo. Javé cobra a infidelidade e a quebra da aliança e agirá com seu povo, que acreditava que Javé jamais iria agir contra eles, mesmo que eles fossem infiéis. Tudo o que está acontecendo é consentimento, é ação de Javé. A calamidade vivida naquele tempo atinge toda a terra. A falta de descanso, capítulo 45, versículo 3, a causa de angústia, dor e planto para Baruque é a falta de toda Judá. Versículo 5. E você está preocupado com grandezas? Não as procure, pois eu já estou fazendo chegar uma desgraça para todo mundo. Oráculo de Javé. Quanto a você, porém, eu lhe darei a vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. O Senhor Javé realizou na história do povo coisas grandiosas. Lembrando aqui a criação e o êxodo. Não se deve esperar coisas grandes agora. Aqui a afirmação é uma afirmação oposta. Baruque não deve esperar um novo começo para Judá. Ele deve se contentar em salvar a sua vida. O tempo não é de esperança. A calamidade vivida atinge toda a terra. Baruque vai salvar sua vida como herança, mas sua vida será despojo, o que sobra depois da guerra e destruição. Baruque será testemunha da destruição anunciada pelo profeta Jeremias e cumprida. Ele será testemunha que o povo morreu por não ter obedecido a Javé. Neste tempo, não adianta fugir, não adianta sonhar. O único laço entre Deus e seu povo é o dom da vida. Neste momento, basta viver. É o único despojo.
Baruque foi usada por autores apocalípticos num livro que traz o seu nome, Apocalipse de Baruque, o livro de Baruque. Ora, aqui continua sempre a ideia da aliança. Continua sempre a ideia da aliança. Deus fez aliança com seu povo. Mas Deus pede fidelidade a essa aliança. Quando se rompe um contrato, quando se rompe uma aliança, né, de uma das partes, se deve pagar uma multa por infidelidade de ter mantido a palavra, né, que a aliança fazia visibilizar, né, de um contrato, no caso ali entre Deus e seu povo. Então Deus não só não tem mais nada a ver com seu povo, porque o povo renunciou ao Deus e aliança, mas ele também tem o direito, de autor da aliança, de poder cobrar, né, uma realidade maior, né, pelo rompimento da aliança. E essa paga é uma paga feita através, né, das consequências que o povo vai ter que assumir. Então nós terminamos esse comentário, depois vamos passar para o capítulo 46. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua faça resplandecer sobre nós.